Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite a todos os nossos queridos do Face que estão nos assistindo agora online. Hoje nós estamos com a nossa última aula do Evangelho de João neste ano. Aí depois nós iremos retornar no ano que vem com um estudo em outros livros da Bíblia, mas hoje nós vamos terminar o Evangelho de João. Uma pena que nós não conseguimos ver todo o Evangelho, porque o Evangelho de João, tudo que nós já estudamos aqui foi o Evangelho que eu achei muito interessante por causa de muitas informações que nós não sabíamos. O Evangelho de João trouxe esse colorido, essa visão diferente do reino de Deus. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente volte para o Evangelho de João e vejamos aquelas partes que nós não vimos. O Evangelho de João, capítulo 17, que é o nosso capítulo hoje. João 17 é o nosso capítulo de hoje. E este capítulo ele é muito significativo porque ele traz algumas informações importantes, porque Jesus já estava fazendo as suas palavras finais antes da sua crucificação. Tanto é que no final do capítulo 16 nós vemos aqui são as palavras de despedida de Jesus. Ele faz as considerações finais. Aí somente João registra o capítulo 17, que nós recebemos pelo título de a oração sacerdotal de Jesus. Ele fez uma oração pelos seus, pelos escolhidos. Se você não leu o capítulo 17, eu sugiro que você leia. É importante que você leia porque tem muita informação significativa aqui, e nesses minutos que aqui estaremos, não há condições de nós extrairmos aqui tudo que está no texto. Só esse capítulo 17, no mínimo, nós iríamos ficar aqui umas 3, 4 aulas para nós tentarmos ver todos os detalhes do capítulo 17. Mas o capítulo 17, ele tem algumas informações que, se nós as observarmos, nós iremos mudar a nossa vida. Porque aqui não é um relato de um determinado momento do ministério de Jesus que João colocou aqui por colocar. Não é nesse sentido. Quando nós lemos o capítulo 17, se nós olharmos e nós internalizarmos isso, nós podemos fazer com que essas verdades aqui, elas façam realidade, elas mudem a nossa realidade, elas façam presente em nós. Então o capítulo 17 traz esses predicados. O capítulo 17 traz essas referências importantes para a nossa vida. Por exemplo, é no capítulo 17 que Jesus ele fala o que é a vida eterna. É o capítulo 17 a referência que Jesus faz, e ele define para nós o que é vida eterna. Então vamos lá. João capítulo 17, nós vemos que Jesus ele faz uma oração, e nessa oração ele faz alguns pedidos, e esses pedidos eles interferem positivamente na nossa vida. O capítulo 17, ele fala assim no versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando de vida eterna. Aí no versículo 3, ele fala o que é essa vida eterna. Ele diz no versículo 3 de João 17: e a vida eterna é esta. Olha só a definição que Jesus deu de vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Veja que João, sob a palavra de Jesus, Jesus nos define o que é a vida eterna. Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ou que te conheçam. Então Jesus está dizendo que vida eterna, ela é real, ela é possível, e ela só é real e ela só é possível para aqueles que conhecem. Só que o conhecimento aqui não é acúmulo de informação, porque na nossa sociedade o conhecimento é acúmulo de informação. Por exemplo, os nossos jovens, eles não estudam para ganhar conhecimento, eles estudam para passar no vestibular.
eles estudam para passar no Enem. Então eles não estudam para ganhar conhecimento, eles estudam para ganhar informação, e essa informação os ajude a passar no vestibular. Por exemplo, há muitos anos atrás, em Roma, principalmente na Grécia, as escolas não haviam disciplina. Não havia as disciplinas que nós temos hoje: matemática, física, química, português, inglês, espanhol, história, enfim, essas disciplinas que nós temos hoje nas escolas. Nas escolas antigas da Grécia, em Roma, não havia essas disciplinas. Isso é uma coisa contemporânea. Então, quando João diz assim, e que conheçam a ti, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, ele não está falando de uma disciplina. Ele não está falando de uma disciplina teológica. Ele não está falando de uma matéria de teologia. Ele está falando daquele conhecimento que reflete na vida. Então ele diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam, ou que conheçam a ti. Então a vida eterna só tem sentido, não é porque existe vida depois da morte. A vida eterna não é vida e eterna porque existe vida do outro lado. A vida eterna só é vida e eterna por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Agora, o que é conhecimento para o judeu? O conhecimento era uma coisa muito importante. Por exemplo, no primeiro século existia uma filosofia, eu já falei algumas vezes dela aqui, mas sempre nós temos que ficar recorrendo a ela porque ela faz parte do conhecimento, do crescimento psicológico do primeiro século, que era aquela filosofia gnóstica, o gnosticismo. O gnosticismo dizia que a salvação não estava numa pessoa ou em uma religião. O gnosticismo dizia que a salvação está no conhecimento. Então, a salvação para os gnósticos, principalmente os gregos, estava no acúmulo de conhecimento, em conhecer, no conhecimento. Aí João pega essa fala de Jesus e Jesus disse assim, e a vida eterna é esta. Porque existia uma filosofia muito prevalente no primeiro século, e ela existe nos dias atuais, com uma linguagem diferente, mas ela existe nos dias atuais. Tanto é que quando você lê o capítulo 16 ou 17 de Atos, diz que os filósofos estoicos e epicureus contendiam com Paulo. Os estoicos diziam que não existe vida depois da morte. Os estoicos diziam que não existe vida eterna, que você morreu, deixou de existir, que você morreu, morreu. Os estoicos diziam isso, que a vida é aqui, então você tem que fazer o que você tem que fazer aqui. Então viva o momento, viva o atual, viva a sua realidade. Depois que você morrer, a sua vida acabou, você deixou de existir. Então João agora, Jesus está dizendo, olha, e a vida eterna é esta, que te conheça, que te conheçam. Há vários exemplos no Velho Testamento dessa verdade, dessa necessidade. Por exemplo, você vê o Velho Testamento quando diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que diz o profeta Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer, porque isso era importante para o judeu, sigamos e prossigamos em conhecer o Deus Todo-Poderoso. Para o judeu era importante conhecer a Deus, saber quem que Deus era. Então nós vemos isso muito no Velho Testamento. Nós vemos isso bastante. Por exemplo, você vê o Velho Testamento quando diz assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É o que diz o profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E se você dá uma olhada no capítulo lá que fala sobre isso, o capítulo 4, diz que o conhecimento ali era o conhecimento de Deus. E é um vaticínio doído esse de se ouvir. É uma coisa triste. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Hoje, você não faz nada se você não tiver um mínimo de conhecimento. Toda a nossa vida hoje, ela exige conhecimento. Você tem que ter conhecimento de tecnologia, você tem que ter conhecimento de informática. Hoje você não consegue fazer nada mais sem o celular. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. Saber usar aplicativos, saber mandar um e-mail, etc. e tal. Essas coisas que a vida tecnológica está exigindo de nós. Então hoje não se faz nada sem
conhecimento. Alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, você ter um curso de datilografia, quem lembra desse curso de datilografia, era suficiente para você arrumar um emprego. Então você tinha que ter o curso de datilografia. Hoje você fala isso, a minha filha nem sabe o que é isso. Eu expliquei para ela, fui mostrar uma máquina de escrever, ela perguntou onde que saía o papel que imprimia, onde ela ligava a impressora na máquina de escrever. Porque eles não sabem o que é isso. Eles não têm esse conhecimento. Então hoje não tem essa necessidade mais. Hoje você não arruma um bom emprego se você não souber informática. Hoje você tem que saber informática. Antigamente, se você ter até a antiga 8ª série, você já conseguia um bom emprego. Hoje não. Depois foi exigido o 3º colegial. Hoje não. Era exigido faculdade. Hoje não mais. Então, quanto maior o seu conhecimento intelectivo, acadêmico, mais chances você tem de concorrer. Não é nem de arrumar um emprego, é de concorrer com uma vaga. É de concorrer com uma vaga. Então hoje existe concorrência. Você não arruma mais. Então conhecimento hoje já não é mais suficiente. Aí você lê o livro de Oséias. Oséias diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí você vê Jesus fazendo uma oração e Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam, que conheçam a ti. A vida eterna só tem sentido para aqueles que conhecem a Deus. A vida eterna só faz sentido por causa do conhecimento de Deus. A vida eterna não é o céu não é céu por causa de ruas de ouro, das mansões celestiais, dos anjos, dos profetas que lá estão, das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, dos santos que foram colocados lá. O céu só faz sentido por causa da presença de Cristo Jesus. E João, no capítulo 17, versículo 3, ele fala justamente isso. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe por que João colocou essa expressão, a quem enviaste? Ele colocou proposital. Sabe o que significa a palavra enviado? Por isso que ele disse aí, a quem enviaste. Sabe o que significa essa palavra enviado? Essa palavra enviado no grego é apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Então quando você ouve a expressão apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo tal, apóstolo Y, os 12 apóstolos, eles eram na verdade enviados. Não era um título, não era um cargo. O apóstolo era o enviado. Então quando ele fala assim, para que vocês conheçam a Jesus Cristo e a quem ele enviou, o enviaste, ou seja, o apóstolo da nossa alma. Então Cristo é o apóstolo da nossa alma. E aqui no capítulo 17, Jesus faz uma oração, e esta oração ela é significativa, porque Jesus ele faz um pedido. Nós lemos isso e às vezes nós não prestamos atenção nos meandros, nos detalhes que está por trás dessa oração, mas essa oração ela tem um significado. O capítulo 17 aí que nós estamos estudando, e o versículo 17, veja que Jesus faz um pedido: santifica-os aonde? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar muito com perguntas no texto, porque isso me ajuda a entender o próprio texto. E eu vou fazer mais uma vez uma pergunta aqui. Por que Jesus pediu isso? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você faz ideia do porquê que Jesus fez esse pedido? E ele usou proposital essa expressão, santifica-os na verdade. Santifica-os. Você faz ideia do porquê que Jesus disse isso? Pois bem, por que Jesus fez este pedido e ele usou o verbo santifica-os?
por uma única e simples razão. Quando eu digo simples, não é simplista, é só força de expressão, por uma única e simples razão. No Velho Testamento, Deus não aceitava ninguém chegar perto dele se não se santificasse. Não é verdade? Se você lê o Velho Testamento, você vê essas expressões. Por exemplo, alguns exemplos eu darei aqui. Lembra quando Moisés foi falar com Deus? Deus disse o que para ele? Retire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Retire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Isaías, quando viu os anjos cantando, os anjos disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Alguns dizem que ele estava vendo a Trindade. Não é a Trindade, ali é uma expressão, é uma expressão, porque não existe na língua hebraica, não existe superlativo. O que é superlativo? Ele queria dizer santíssimo. Como não existe essa expressão em hebraico, santíssimo, eles repetiam o adjetivo 3 vezes. Então ele olhou e ele disse, ao invés de dizer santíssimo, ele disse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pedro, quando escreve uma das suas 2 epístolas, Pedro diz: santificai-vos, porque sem a qual a santidade ninguém verá o Senhor. Então, havia um pré-requisito para se estar diante de Deus. Havia um pré-requisito. Aí vem outra pergunta: quem é santo, ou quem é digno, ou quem tem santidade para chegar-se perto de Deus? Ninguém. Porque Romanos, com base no Velho Testamento, Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é santo para se estar diante de Deus? Ninguém. Pois todos somos pecadores. Todos nós somos manchados pelo pecado. Todos nós fomos comprometidos, corrompidos, maculados pelo pecado. Então ninguém era digno de se estar diante de Deus. Moisés, quando pediu para ver Deus, Deus não permitiu. Deus não autorizou. Deus disse: você fique de costa, coloque a mão na rocha, eu passarei por trás de você e você me verá por um reflexo. Mas você não me contemplará, você não me olhará. Aí Moisés fez isso. Então vários homens do Velho Testamento tinham medo de Deus, porque eles viam Deus como santo. E a santidade de Deus trouxe ao longo da história, foi trazendo medo ao povo. Foi trazendo medo, foi trazendo receio. Aí Jesus, conhecedor desta verdade, Jesus conhecedor dessa realidade, Jesus faz um pedido. Existe um meio para que vocês possam então chegar-se diante de Deus. Existe um meio para que vocês possam apresentar-se diante de Deus. Aí Jesus ele faz um pedido, ele diz: santifica-os, separe-os, separe esse povo, porque a palavra santo é separado, é aquele que foi separado, tirado do uso comum. Foi tirado do uso comum para uma função que é para a exclusiva obra de Deus. Aí Jesus fala: santifica-os na verdade, separe-os na verdade. O que determina o nosso grau de santidade, o nosso timbre, os nossos decibéis de santidade, não é pela a roupa que eu uso, pela bebida ou comida que eu deixo de ingerir, pela prática que eu deixo de fazer, porque esse é o nosso conceito de santidade. Não, isso eu não faço, isso eu não toco, isso eu não pego, isso eu não ouço, isso eu não como, não é verdade? Esse é o conceito religioso que nós temos. Esse é o conceito. Não, isso é pecado, isso eu não posso fazer, isso não me convém, etc e tal. E Jesus não disse que não é nada disso. E Jesus fez um pedido, ele fez: santifica-os na verdade. A tua
palavra é a verdade. Agora, o versículo 18 em diante nos fala de uma outra verdade. O versículo 19, aliás, desculpa, não 18. Vou ler o versículo 19 que diz assim: agora preste atenção, ele fez um pedido, santifica-os na verdade. Aí no versículo 19 ele diz: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que isso significa? Eu santifico a mim mesmo. Há um teólogo chamado A.W. Tozer, se eu não me engano é ele mesmo, que ele fez uma pergunta interessante: o que é a ira de Deus? Ele fez aquela pergunta que você mesmo dá a resposta. Ele perguntou: o que é a ira de Deus? E a definição que ele deu foi uma das mais interessantes e significativas que eu vi sobre a ira de Deus. Porque tem alguns pregadores que gostam de usar a expressão ira de Deus e passam a imagem de que é aquela postura revoltosa, iracunda, e de Deus com um porrete na mão, e se você fizer alguma coisa errada, o cacete come, o pau desce. Não é assim? Se você fizer... Há pessoas que já sofreram tanta lobotomia espiritual, tanta lavagem espiritual, porque se deixarem de ir de domingo na igreja, elas passam a semana inteira com a consciência pesada, com medo de que Deus irá castigá-las, porque não foram domingo à noite na igreja. Eu ouço isso demais. As pessoas falam assim: eu estou passando certas dificuldades porque eu deixei de ir à igreja, eu estou afastado da igreja, eu estou desviado. Eu escuto isso demais da conta. Isso é um infantilismo muito grande. Deus não é esse tipo de Deus, gente. Esse Deus é um Deus medieval, é um Deus menor, é um Deus pequeno. Se Deus agir assim, ele é um Deus pequeno. Você acha que Deus vai castigar alguém porque não foi domingo à noite na igreja? Você acha que Deus vai jogar alguma praga, um raio, vai ficar assim: esse aqui não foi domingo na igreja, você não está dando dízimo, você não está orando? Esse Deus é o diabo. Se Deus faz um negócio desse, esse Deus é o diabo, não é o Deus verdadeiro. Porque Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. O A.W. Tozer disse que a ira de Deus é a sua santidade em oposição ao pecado. E em cima de quem que a ira de Deus caiu? Em cima de quem? Em cima de Cristo. Em cima de Cristo. Por isso que ele fez aquele pedido: se possível, afaste de mim esse cálice. É o chamado cálice da ira. O cálice da ira. E Jesus disse: se possível, afaste de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Aí ele faz esse pedido e ele faz um complemento. Ele fala: mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aí Jesus, quando grita na cruz: Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a ira que caiu sobre ele. A ira caiu sobre ele: Deus meu, por que me desamparaste? É esse desamparo que João traduziu por desamparo, mas nós não sabemos o que é isso. É esse castigo. E esse castigo foi tão sério, tão forte, que às 3 horas da tarde escureceu. Ficou como noite, como está agora, noite, escurecido o dia. O sol se pôs, o sol sumiu, porque a ira de Deus caiu. Tremeu o chão. A Bíblia diz que tremeu o véu, o templo quebrou, a rocha partiu. O templo de Jerusalém tremeu e partiu com esse feito. Aí Jesus, no versículo de número 19, ele fala: eu santifico a mim. Ele está dizendo: eu santifico a mim mesmo. Está vendo a importância disso? Está vendo a importância do capítulo 17? Ele está dizendo: Jesus, ele se santificou em nosso lugar. Ele se
santificou em nosso lugar. Ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, ele foi o instrumento, ele foi o objeto de santificação, ele foi o holocausto em nosso lugar. Cristo fez tudo por nós. Aí ele diz no versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, nós não cremos por intermédio de milagres. Nós não cremos por intermédio de testemunho. Nós não cremos por intermédio de coreografia. Nós cremos por intermédio da palavra. É o que o texto está dizendo. Por intermédio da palavra. Como é que vem a fé? Como que vem a fé? Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir do quê? A palavra, as escrituras. É pelo ouvir. Quando eu falo ouvir, não é ouvir de você apertar o play e alguém ficar lendo para você. Não. É aqueles que leem com os ouvidos. É aqueles que leem com os ouvidos. Como disse em Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. É aqueles que entendem a palavra com o ouvido, porque aqui entra e desce ao coração. Por isso que ele está dizendo, por intermédio da palavra. São aqueles que ouvem, são aqueles que conhecem a Deus. Gente, se nós não conseguimos conhecer a Deus através das Escrituras, como é que nós vamos conhecer a Deus? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. E Jesus está dizendo: santifica-os, separe-os na palavra, a Tua palavra é a verdade. E eu me santifico, porque eles não podem, a santidade deles não podem cobrir as exigências da ira, o sacrifício deles. Então, o que nós fazemos hoje não tem efeito, não tem relevância nenhuma. O problema é que nós gostamos de coleira. Nós gostamos de colocar coleira em nosso pescoço. Nós gostamos. Nós gostamos de um cativeiro. Nós gostamos de uma doutrina, de uma regra. Nós não sabemos viver em liberdade. Nós gostamos de viver em libertinagem. Mas o texto está dizendo que Jesus foi em nosso lugar, porque o nosso sacrifício. Então tudo que nós fazemos hoje não tem relevância. Por quê? Porque Cristo foi o nosso sacrifício maior e melhor. E nós só conseguimos conhecer a Deus através, por intermédio da palavra. Só que nós vivemos um analfabetismo grande demais acerca das Escrituras. Pessoas não conhecem as Escrituras. Pessoas não sabem o que é Escritura. Sabem o que é Bíblia. Sabem o que é 66 livros. Tem gente que sabe de cor os 66 livros. Eu não sei de cor os 66. Só sei os 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dali para frente eu tenho que olhar, porque eu não sei. Nem faço questão de saber. Saber os 66 livros de cor não é saber o evangelho. Saber o nome dos 12 apóstolos, eu não sei o nome dos 12 apóstolos. Eu só sei que teve Pedro, Mateus, Marcos, João. Até aí eu sei. Agora o resto eu não sei. Não me interessa saber. Não me interessa. Eu não sei o nome das 12 tribos de Israel. Eu não sei, não me interessa saber. Eu não sei o nome de todos os patriarcas. Não sei, não me interessa saber. Me interessa saber a palavra do Senhor. Me interessa saber o Evangelho. Não é saber de cor as coisas. Não é saber de cor as datas. Não é nada disso. Eu conheço uma pessoa que sabe todos os hinos do Inário Presbiteriano de cor. Ele sabe, você pergunta para ele qual é que ele me fala isso. É o hino número tal. Mas não tem caráter nenhum, não tem convivência com Deus nenhuma. Não há nenhuma relação com Deus, mas sabe de cor. Então não é isso que o texto está nos pedindo. O texto está nos pedindo é para conhecer. E conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras. É diferente. É totalmente diferente. Aí o versículo 21 tem um propósito. Por que nós devemos então ser santificados no Evangelho? Santificados na palavra? Qual que é a função? Qual que é a relação? Qual que é a razão
qual que é a razão de nós sermos santificados no Evangelho. O versículo 21 diz: preste atenção, a fim de que todos sejam o quê? Sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o que Jesus está dizendo. Para que vocês sejam um. Para que haja unidade entre vocês. Para que haja acordo entre vocês. Jesus disse: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverdes o quê? Dons. É isso? Não. Se tiverdes ministério. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem profecias, se tiverem uma liturgia alegre, animada. É isso? Não é nada disso. Jesus disse: nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes o elemento que liga, o elemento que coloca pessoas de frente uma da outra, o elemento que coloca um do lado do outro, que Paulo, lá em Corinto, Paulo diz que é maior do que a fé. Maior do que a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, imagina sem esse elemento que conecta pessoas. Amor. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E Paulo, em Corinto, Paulo fala que o amor é maior do que a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agora imagine sem amor. E é o primeiro fruto do Espírito. E Jesus, nesse capítulo 17, Jesus fala a fim de que todos sejam um. Um. Tem que haver unidade entre pessoas. O Evangelho, ele nos leva de volta ao próximo. Porque a primeira atitude do homem caído foi: a mulher que tu me deste. Colocou culpa em Deus e colocou culpa nela. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Esse foi o primeiro pecado de Adão. Ele pôs a culpa em Deus e pôs a culpa no seu próximo. Aí aqui Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a fim de que sejam um. A fim de que sejam um. Agora, para terminar, o versículo 24. O versículo 24 diz: Jesus revela a vontade dele. Tem muitas pessoas perguntando qual que é a vontade dele para a vida delas. Eu escuto muito isso. É da vontade de Deus eu casar com o fulano? É da vontade de Deus eu casar com a fulana? Eu olho para cima assim e penso: a gente tem que ouvir essas coisas. É da vontade de Deus eu comprar o carro da marca tal? É da vontade de Deus. Gente, vocês acham que Deus fica lá no céu assim, desocupado? Ele fica assim: não, compra o carro da marca tal, não compra esse não. Não, vai para... Não, você fulano, casa com ele, porque ele... Não faz isso não, que não é da minha vontade. Deus não é esquizofrênico. O versículo 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. É a presença de Deus. A vontade de Deus é para a sua vida a presença dele. Pai, a minha vontade é essa, que onde eu esteja, estejais eles comigo. E diz mais: estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Deus é para que vocês vejam a glória de Deus em Cristo Jesus,
para que vocês vejam a presença de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Suba um degrau, saia desse infantilismo raso, barato, medíocre, de mediano, saia disso. É a vontade de Deus isso, é a vontade de Deus aquilo. Gente, essas escolhas são escolhas humanas. São escolhas humanas. Nós tomamos essas decisões. Eu não estou dizendo que não devemos ou devamos pedir para que Deus nos dê orientação. Podemos sim, mas algumas escolhas são puramente humanas. Davi um dia perguntou para Deus: Deus, se eu for lutar em tal lugar contra determinada tal pessoa, eu vou morrer? Deus disse: vai. Se você for, você vai morrer. Era a vontade de Deus Davi morrer? Não. E Davi disse: então eu não vou. E Deus disse: então não vai. Ele não foi e não morreu. Você acha que ficou aí da sua vontade ou não é da sua vontade? Ficou aquele negócio lá, vai, não vai, vem. Não, ele perguntou: Deus, se eu for, vou morrer? Vai, você vai morrer. Então não vou, então não vai, não foi. Pronto, acabou com esse problema. Agora hoje a gente fica criando um bando de gente retardada. Eu não sei, não sai se não for da vontade de Deus. É da vontade de Deus viajar? É da vontade de Deus você viver a vida. Pelo amor de Deus, viva a vida. Você vai fazer escolhas boas, você vai fazer escolhas erradas, você vai fazer escolhas assertivas, você vai fazer escolhas que você vai se arrepender. Você vai fazer porque isso faz parte da vida. Deus tem mais o que fazer do que ficar respondendo essas perguntas de certo e errado. Faça da vida o melhor que você possa fazer e faça as escolhas. Faça as escolhas certas. E Jesus disse: a minha vontade é que estejam comigo aqueles que o Senhor me deu. É para estarem com Ele. A presença de Deus. E para terminar o versículo de número 25 em diante. Pai justo, o mundo não te conheceu. Olha só a seriedade dessa expressão. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo aqui não é o cosmos, é o mundo sistema, o mundo dos homens. Não é o globo. Que agora está uma discussão, né? Terra plana, terra redonda. Agora está um negócio, virou um trem assim que eu fico vendo assim, meu Deus. Eu fui perder tempo em ver essa palestra do mundo da terra plana. Eu perdi 1h e pouca da minha vida vendo esse negócio. Eu fui olhar e falei: nossa, meu Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, velho. A terra é plana, a terra é redonda, a terra é quadrada. Pô, meu, nossa. Deixa eu ter mais o que fazer. Eu tenho um quintal para capinar do que ficar vendo um negócio desse. O mundo aqui não é o sistema global, é o mundo, o sistema dos homens. O homem, o sistema humano, ele não te conhece. Ele está dizendo: o mundo não te conheceu. O mundo dos homens não podem conhecer a Deus. O mundo dos homens podem ter conceitos de Deus. Podem ter opiniões de Deus. Deus existe, Deus não existe. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus assim, Deus assado. Deus colorido, Deus preto e branco. Deus gordo, Deus magro. Deus de calendário de 24 de dezembro. Deus da música, então é Natal, já acabou o ano, etc. Esse Deus aí, o Deus de calendário, o Deus de parede, o Deus daquele Jesus escovado com a mão assim, olhando para cima, aquele olhos azuis, aquela barba bem. O mundo não conhece Deus, tem conceitos, mas conhecê-lo é diferente. Saber quem Ele é. Eu sei quem tu és, é diferente. Não é o da leitura, eu li a Bíblia uma vez, eu sei quem é Deus. Sabe nada, leu uma vez esse negócio aqui, velho. Eu vou na igreja. Não, é conhecê-lo. É saber quem Ele é. E Jesus dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu. Não sabem quem o Senhor é. Não sabem quem o Senhor é. Eu, porém, te conheci. Jesus, como homem, ele teve que conhecer a Deus. Jesus, como homem, teve que conhecer a Deus, porque ele era homem. E como homem, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, inclusive a tentação de duvidar de Deus. Você acha que Jesus ficava o tempo todo com os 12 apóstolos? Oh, glórias a Deus, vamos lá, vamos todos orar, vamos fazer um cerco aqui, vamos amarrar Satanás, porque Deus é maior. Deus está conosco, glória a Deus, decanta as rédeas, Deus está conosco, Deus é Deus.
Jesus não era evangélico, pelo amor de Deus, gente. Graças a Deus, Jesus não era evangélico. É Deus, mas ele foi 100% homem. E como homem ele foi tentado. Ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, inclusive a tentação de desacreditar, de duvidar, de questionar. Aquela oração que ele fez, a oração de quem fraquejou, afasta de mim esse cálice. Era a oração de alguém que estava sentindo as agruras do medo. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Deus meu, por que me desamparaste? Olha essa pergunta: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Aí Jesus disse: eu te conheci, eu sei quem o Senhor é. Então o mundo não te conheceu. A gente não conhece o Deus no sistema mundano. A gente não conhece a Deus em algumas portas religiosas. A gente não conhece a Deus. A gente desacredita de Deus em algumas portas religiosas. A gente duvida de Deus em nome de Deus. Mas Jesus está dizendo: o mundo não te conheceu, eu te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Aí no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Existe uma coisa melhor, existe uma bênção maior. Tenha coragem de dizer se existe uma bênção maior do que essa aí. Só que essa oração nós não queremos. Nós queremos que Deus pague minha conta no final do mês. Nós queremos que Deus me arrume um marido. Para mim não. Nós queremos que Deus arrume um marido para alguém, uma mulher para alguém. Nós queremos que Deus faça essas coisas assim para os outros. Agora, existe uma honra melhor do que essa? A fim de que o amor com que o Senhor me amou esteja neles e eu neles. Esta é a vontade de Deus, que Cristo esteja em nós. Agora, como é que Cristo vai estar em nós? Santifica-os na verdade, através da palavra. A tua palavra é a verdade. Tudo isso só será realidade em nós, se nós estivermos santificados aqui. Não adianta. A igreja, ela não tem nenhuma novidade para apresentar para as pessoas. Ela vai querer inventar moda, inovar a liturgia, fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas o que vai mudar a vida das pessoas é o Evangelho. É o Evangelho puro e simples. É o Evangelho que está encarnado em Cristo Jesus. A chave hermenêutica é Cristo, como dizia Agostinho, a chave interpretativa. É Ele, a encarnação, como diz Paulo. Nele há toda a plenitude da verdade, a encarnação da verdade é Cristo Jesus. É aquilo que John Trapp, se não me engano foi John Trapp mesmo quem disse: não colocarei meus ouvidos onde a tua palavra não é levada a sério, não é pregada. Não emprestarei os meus ouvidos para onde a palavra de Deus não é levada a sério, não é pregada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem com os ouvidos, aqueles que entendem com os ouvidos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que esta oração de Cristo se cumpra. Que você seja a resposta do pedido de oração que Jesus fez aqui. Que você seja a resposta desse pedido de oração. Eu quero ser a resposta para esta oração. Eu quero atender a essa resposta. Eu quero ser a resposta desta oração. Eu quero ser santificado na palavra. Eu quero me tornar um com o meu próximo. E eu quero que o amor de Deus esteja em mim e Cristo em mim.
pois essa é a vontade. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro. O mundo não conheceu a Deus. E nem pode. E nem pode. Porque não é capaz. Não é porque não é permitido. Quando eu digo não pode, não é porque não é permitido. Eu digo que não pode porque ele não é capaz. Tem a ver com capacidade, não com permissão. Com capacidade. O mundo não pode. Mas aqueles que querem, isso é uma coisa individual, não é coletiva. É individual. É para aqueles que querem. E a vontade de Deus é que onde esteja Cristo, estejamos nós também. Esta é a vontade de Deus. Para que onde Cristo estiver, estejamos nós também. Não existe um lugar melhor para se estar do que em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Isso é uma redundância, né? Para que Deus nos abençoe. Qual foi a bênção que nós não recebemos? Aquelas que classificamos como bênçãos? É muito pequeno isso. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. E a maior bênção que nós vimos nesse texto é estar onde Cristo está. Que nós possamos terminar esse ano e chegar o ano que vem melhores do que nós estamos hoje. Melhores em todos os sentidos, mas principalmente existencialmente falando e espiritualmente. Que estejamos mais firmes na fé, mais firmes na rocha. Agora, isso só é possível não como um passe de mágica, um pozinho mágico, um pilim-pim-pim. Lembra do pilim-pim-pim? Faz pilim-pim-pim, sair de um lugar e ir para outro. O sítio Pica-Pau Amarelo, lembra disso? Sítio Pica-Pau Amarelo, lembra do sítio Pica-Pau Amarelo? Quando o narizinho falava assim, pilim-pim-pim, era um pozinho, né? Pilim-pim-pim saía de um lugar para o outro. Não existe o pó de pilim-pim-pim espiritual. Não existe isso. Existe aquela decisão de guardar as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Eu espero ver você melhor do que você está hoje. Mais firme, mais ciente, mais consciente, mas mais questionador também. Porém, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus por isso. Algumas coisas nós não vamos entender nunca. Algumas coisas nós vamos sentir a dor da perda, a dor do sofrimento, a dor da partida, a dor da dor. Algumas coisas nós não vamos entender mesmo. Mas é uma questão de maturidade. Eu não glorifico a Deus porque eu entendo. Eu não glorifico a Deus porque eu entendo. Agora eu entendi. Qual é o propósito disso, né? Eu escuto muito isso. Qual é o plano? Qual é o propósito disso na minha vida? Não sei. Não sei. Não me faça essa pergunta porque eu não sei. Mas eu tenho que glorificar a Deus. Mas Deus não quer uma glorificação da boca. Ele quer que o coração, porque a boca fala do que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio do coração. Que o seu coração esteja cheio de gratidão. Mesmo você não concordando, mesmo você não aceitando, mesmo você não entendendo. Porque algumas coisas eu não quero entender, não consigo entender. Algumas coisas doem, algumas coisas me contrariam. Mas eu já passei essa fase, ficar perguntando por que Deus, essas coisas, eu sou teu servo, estou na igreja, já li a Bíblia, você já é pai na virada. Quem vamos andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus frutos. Simples assim. É simples assim, é uma questão de maturidade. Que nós maturemos mais. E o ano que vem nós iremos continuar estudando e seja um tempo de aprendizado e nós vamos aprender muito ainda com a graça de Deus. Vamos orar. Deus querido, Deus bom. Deus querido e Deus bom. A sua bondade não significa fazer todos os nossos caprichos. A bondade do Senhor também passa por aqueles momentos em que nós ouvimos o não. Quando o Senhor permite a dor, quando o Senhor permite doer, sentir a sensação de perda, de vazio, de abandono. Também é fruto da sua bondade. Mas nós sabemos que apesar de, nós somos cuidados pelo Senhor.
nós somos protegidos, nós não estamos abandonados, nós não estamos deixados para trás, nós não estamos deixados de lado. Nós não devemos condicionar e guiar a nossa fé, a nossa caminhada por sentimentos, porque os nossos sentimentos nem sempre correspondem às verdades da palavra de Deus. Nossos sentimentos, eles nos enganam, porque o coração do homem é terrivelmente enganoso. Os nossos sentimentos dizem que o Senhor nos abandonou. Os nossos sentimentos dizem que não vale a pena crer. Os nossos sentimentos dizem que nós fomos deixados, que nós fomos castigados. Os nossos sentimentos fazem perguntas: o que eu fiz? Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor jamais nos abandonaria. O Senhor jamais nos deixaria. Isso não tem a ver com sentir. Isso tem a ver com saber. Nós não sentimos, mas nós precisamos saber. Saber que o Senhor é conosco. E hoje nós ficamos sabendo que a vontade do Senhor em Cristo Jesus é que onde Cristo esteja, o Senhor, ó Deus, nos quer ali. E o nosso lugar é onde Cristo está. Não há lugar melhor de se estar do que onde Cristo se faz presente. Mas nós também te pedimos que Cristo se faça presente dentro de nós, em nosso coração e nossa mente, para que a nossa mente seja bombardeada positivamente, ó Deus, pelas verdades, que a nossa consciência seja transformada, que a nossa consciência seja mudada e ela personifique um novo comportamento, um comportamento sadio, equilibrado, e um condicionamento, ó Deus, que crê na tua palavra, um comportamento que crê e que vive, que se esforce pelo menos em viver as tuas promessas. Nós te damos graças assim em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Vamos sentir.